Olá, muito boa tarde. Os missionários espiritanos estão a assinalar 150 anos de presença em Portugal. A relevância desta data e os projetos que a celebram vão marcar a conversa com o provincial dos missionários espiritanos em Portugal, o padre António Neves, que está hoje no programa Eclésia. Primeiro mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade religiosa. Decorre esta semana a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Na sessão de abertura, Dom Manuel Clemente indicou temas que marcam a agenda dos trabalhos. A carta pastoral que aprontaremos nestes dias tanto relembra o que aconteceu então e a mensagem que os pastorinhos transmitiram, como reforçará nos católicos portugueses e além deles a premência da conversão evangélica em prol de um mundo que, sendo mais para Deus, será mais de todos e para todos. Do que temos conjuntamente refletido e proposto aos católicos e à sociedade, permite-me relembrar dois documentos que mantêm toda a atualidade e até a acrescem neste momento preciso. Refiro-me à Carta Pastoral a propósito da ideologia do género de 14 de novembro de 2013 e à Nota Pastoral Eutanásia, o que está em jogo, contributos para um diálogo sereno e humanizador, de 8 de março de 2016. No ano jubilar da Misericórdia, recordamos que esta nos leva a ajudar a viver até ao fim, não a matar ou a ajudar a morrer. Trata-se sempre de ajudar a viver. Da nossa agenda constam ainda outros pontos, de que destaco a Pastoral das Comunicações Sociais no âmbito nacional ou a apresentação da nova equipa reitoral da Universidade Católica Portuguesa. O Jubileu dos Reclusos foi celebrado junto do Papa, com os olhos postos no futuro de cada um dos participantes. O Papa propôs no Vaticano uma amnistia para presos a fim de assinalar o Jubileu da Misericórdia. Perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, Francisco recordou a celebração do Jubileu dos Reclusos com a presença de presos e ex-detidos de vários países, incluindo Portugal. Sottopongo alla considerazione delle competenti autorità civili di ogni paese la possibilità di compiere in quest'anno santo della misericordia un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento. Francisco sustentou uma mudança de visão na justiça penal para que esta não seja apenas punitiva, mas aberta à esperança e à perspectiva de reinserir o réu na sociedade. Na Basílica de São Pedro, o Papa contestou que a prisão seja a única resposta ao mal praticado. Io vi dico, ogni volta che entro in un carcere mi domando perché loro e non io. Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare, tutti in una o altra maniera abbiamo sbagliato. E quell'ipocrisia fa che non si pensi alla possibilità di cambiare vita. C'è poca fiducia nella riabilitazione, nella reinserzione nella società. Diante de presos, ex-reclusos, familiares, voluntários e capelães prisionais, o Papa lamentou a pouca confiança que existe na reabilitação. A volte una certa ipocrisia spinge a vedere in voi solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali l'unica via è quella del carcere. Junto ao altar foi colocada simbolicamente a imagem de Nossa Senhora das Mercês, padroeira dos reclusos, com uma corrente quebrada. O Vaticano acolheu o terceiro Encontro Mundial dos Movimentos Populares, que levou representantes das periferias ao encontro do Papa. O Papa acolheu no Vaticano os participantes no terceiro Encontro Mundial dos Movimentos Populares, uma iniciativa que acompanha desde o seu nascimento. Falando a representantes das periferias dos 5 continentes, Francisco lamentou que resgatar bancos
seja mais importante do que salvar refugiados. ¿Qué le pasa al mundo de hoy que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo? Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto. Y así, el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio, y no solo el Mediterráneo, tantos cementerios junto a los muros manchados de sangre inocente. O Papa recordou que Pio XI, em 1931, previa a afirmação de uma ditadura económica global, a qual chamou de imperialismo internacional do dinheiro. 40 anos depois, Paulo VI denunciou uma nova forma abusiva de domínio económico no plano social, cultural e político. A Iglesia e os profetas dizem hace milenios lo que tanto escandaliza que repita el Papa en este tiempo, cuando todo aquello alcanza expresiones inéditas. Toda la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de mis antecesores se rebelan contra el ídolo dinero que reina en lugar de servir, tiraniza y aterroriza a la humanidad. O encontro reuniu cerca de 5.000 participantes, acolhidos pelo Conselho Pontifício Justiça e Paz, para propor uma economia ao serviço das pessoas, servir a justiça e a paz e defender o meio ambiente. O movimento dos Focolares assinalou 50 anos de presença em Portugal. O marco para celebrar e projetar o carisma fundado por Chiara Lubich. De muitos passos se constroem 50 anos de história. Estávamos em 1966, quando o movimento fundado por Chiara Lubich desenhava os primeiros itinerários em Portugal, propondo uma construção comunitária assente na linguagem do amor, da reciprocidade e do diálogo. O carisma da unidade é a essência do movimento dos Focolares. É mais do que nunca, não é? Chiara Lubich sempre nos disse que os bens não caminham sozinhos, não é? E, portanto, é preciso quem os leve, quem os traga, quem os distribua. E quem diz os bens materiais, diz também os bens espirituais, diz também o bem, a bondade, o amor, a reciprocidade, tudo aquilo que são bens de vária natureza, não é? Não só a parte material. E isso precisamos de nós para estar ali perto das pessoas, não é? E levar, no fundo, aquilo que é a nossa vida e que nós procuramos que seja a nossa vida, não é? Dos primeiros passos na década de 60 para a atualidade, o caminho do movimento dos Focolares fez-se com pessoas. Foram vidas que aceitaram converter o coração a uma linguagem nova que todos os dias se quer manifestar nas relações humanas. Tocou, de facto, foi esta relação uns com os outros, não é? De abertura, coisa que eu não estava habituado, não é? Portanto, eu tinha, enfim, eu achava a sociedade portuguesa muito fechada, não é? E aquilo para mim foi assim uma revelação. Foi de facto perceber, aliás o tema da Maria Alves era esse, Deus é amor, não é? Foi perceber que há um Deus que nos ama através dos outros, não é? Isto custa-me sempre um bocadinho pedir. Presentes em 182 países, congregando mais de 5 milhões de pessoas, o movimento dos Focolares semeia a união nas cidadelas como exemplo de concretização do amor. As cidadelas são um esboço de uma sociedade cuja lei seria o amor recíproco. Portanto, e nós aqui podemos dizer e podemos experimentar e dizer com a nossa própria vida, é possível. Claro, recomeçando mil e uma vezes, porque somos como somos, todos nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades, mas para nós a palavra recomeçar e a pedir desculpa, o perdão, também são do dia-a-dia, tal e qual como pequenos gestos de amor que podemos fazer às pessoas. E, portanto, vai-se construindo qualquer coisa que é diferente. É na Cidadela Arco-Íris, próximo de Alenquer, nos arredores de Lisboa, que a obra acontece todos os dias. Ali, diariamente, vivem famílias, jovens,
pessoas congregadas à obra. Ali se propõem formas de vivência diferentes, capazes de transformar os pequenos gestos ou as grandes empresas. Eu trabalhava, não é? Portanto, tinha responsabilidades numa empresa e estava habituado a olhar para o lucro, de facto, com um determinado tipo de finalidades muito específicas, tem a ver com os sócios, com a empresa, etc. Não é? Que não tirava isso, mas deu-lhe um sentido completamente diferente. Não é? E este sentido, quanto a mim, né, e nessa altura que eu ouvi aquilo, disse assim, mas isto muda muito a maneira como as relações na empresa devem ser vistas. Não é? Porque a gente trabalha para uma finalidade muito maior que nós. Não é? Que todos sejam um pedido que encontra caminhos de concretização, seja através da economia de comunhão, do diálogo ecuménico ou da ajuda mútua em gestos simples. 50 anos depois, em Portugal, o sonho é possível. Chiara Lubich deu-nos muito isso, não é? Deu-nos esta capacidade de, em conjunto, percebermos os caminhos, não é? E clarificarmos, digamos. E eu acho que esta coisa da economia, por exemplo, clarifica, digamos, o modo de estar na economia. Portanto, a gente tem que chegar lá, não é, às pessoas. Eu penso que quem não crê, este tipo de aproximação é muito eficaz, não é? Quer dizer, eles podem nunca vir a crer, mas, digamos, optam por uma vida diferente, não é? Uhum. Que é isso que é, no fundo, eu acho que é isso que é importante. Os 50 anos do movimento dos focolares em Portugal foram assinalados em Fátima com os olhos postos no futuro. Em agência.eclésia.pt atualizamos estas e outras notícias permanentemente. Falamos agora com o Padre António Neves, provincial dos Missionários Espiritanos, que estão a assinalar 150 anos de presença em Portugal. Padre António Neves, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Uma conversa em torno de uma data redonda, mas acredito que a data seja o pretexto para um conjunto de iniciativas que dinamizam novamente este carisma missionário. Sim, as datas são sempre pretexto, não é? O importante é mesmo a missão que acontece em Portugal há 150 anos e que acontece hoje. E os espiritanos portugueses são 120, estamos espalhados por todo o mundo. Uhum. E aqui em Portugal temos 11 comunidades e tentamos fazer com que a missão aconteça no dia-a-dia, e celebrar este jubileu é um pretexto para aprofundar esta missão. E brevemente, que história tem esta presença em Portugal? Bom, nós nascemos por causa de Angola, é uma situação que é absolutamente única, eu não conheço mais nenhuma, porque antigamente, no tempo em que os países europeus tinham colónias, o normal era que os missionários as congregações fossem fundadas na Europa, onde o cristianismo estava forte, e depois, a partir daí, fossem enviados para as colónias missionários que pudessem anunciar o Evangelho e exercer a missão. Com os espiritanos foi o contrário. Os espiritanos franceses entraram a partir do Congo-Brazzaville em Angola e, porque foram rechaçados pelo nosso governo colonial a partir de Luanda, vieram os franceses a Portugal fundar os espiritanos para que de Portugal houvesse missionários portugueses para ir para Angola. Uhum. É de facto uma história muito diferente de todas as outras, mas a verdade é que Angola ficou sempre como um grande espaço missionário da província portuguesa durante os primeiros 75 anos, sempre. Uhum. E mesmo a partir daí é uma enorme referência. Também para o próprio percurso missionário do Padre António Neves, não é? Também para Angola. Mim, porque eu também foi por Angola que passei, é lá que tenho um bocadinho do meu coração, é lá que penso regressar um dia. De que forma é que esta prioridade missionária foi fixada na história da congregação dos espiritanos? Bom, nós nascemos, ou renascemos, porque tivemos duas fundações. O segundo renascimento, no século XIX, foi para a libertação e evangelização dos escravos. O nosso fundador, segundo o padre Francisco Liberman, deixou para a história uma frase à hora da morte a dizer: o meu coração é dos africanos. E a verdade é que a grande aposta missionária da congregação durante muito tempo foi a África. Hoje estamos mais alargados, estamos na Ásia, estamos na Oceania, estamos nas Américas todas, claro, na Europa desde o tempo da fundação, mas a verdade é que a preocupação pela luta contra a escravatura e a dignificação dos escravos libertados foi enorme e é matricial e é fundamental para a história e para a missão espiritana.
Hoje, a missão aqui em Portugal e nos projetos que coordena, enquanto provincial desta congregação, já há alguns anos, não é? Já há alguns anos, quais são as prioridades, quais são as várias frentes da missão? Nós temos diversas frentes, mas a preocupação da evangelização e a preocupação do apoio aos mais pobres está sempre presente. Portanto, nós temos os nossos movimentos laicais, que são formas de partilhar a nossa espiritualidade e a missão. A LIAM faz 80 anos, os Jovens Sem Fronteiras, o Movimento de Missionários Professores, temos leigos associados, fraternidades, temos uma associação de antigos seminaristas, enfim, temos uma dinâmica muito grande que envolve leigos e que faz com que a missão seja mesmo uma missão de igreja, uma missão para todos. E, portanto, para além de estarmos na animação destes movimentos para que depois a missão possa acontecer com naturalidade, nós temos um investimento já relativamente grande também na animação paroquial, acedendo a pedidos de senhores bispos para podermos responsabilizar-nos pela animação paroquial, mas a nossa opção pelos pobres depois faz-se com a nossa presença em capelanias prisionais, capelanias hospitalares, mas também com obras emblemáticas, como é o Centro Padre Alves Correia, que acompanha em Lisboa imigrantes e refugiados. E o partir para a missão Além Fronteiras? Essa é sempre a prioridade. Aliás, nós temos um princípio que é um princípio de congregação que, quando nós terminamos a nossa formação, nem sequer depende de cada província. É a nossa Casa Geral em Roma que faz a primeira nomeação, a nomeação missionária, e é sempre para fora, salvo raríssimas exceções. Portanto, os nossos mais jovens estão todos fora. E depois temos muitos outros que estão espalhados pelo mundo em missões fora. Nós somos uma congregação adjunta, portanto, fora é o local mais normal para o exercício da nossa missão. E aí nos diferentes continentes? Nos diferentes continentes. Estes 150 anos de presença em Portugal iniciaram essas celebrações já em setembro, não é? De que forma é que elas estão a ser assinaladas? Bom, nós quisemos marcar o início desta celebração com o momento que para nós já é muito emblemático, é o momento das profissões, das renovações, dos votos perpétuos e também dos jubileus de muitos padres e irmãos que celebram 25, 50, 60, 70 anos ou de profissão religiosa ou de ordenação. A celebração é sempre no nosso Centro de Espiritualidade, no Seminário da Silva, em Barcelos, e no dia 8 de setembro. E foi lá que nós, de uma forma muito familiar, mas muito solene, abrimos o jubileu. E agora temos um arco de celebrações que vai até novembro de 2017. Curiosamente, vamos terminar no contexto de Magustos. Não é por serem Magustos, mas é por ser já um momento em que a família espiritana, em 7 sítios, em 7 locais, de norte a sul do país, do interior ao litoral, já costumámos nos reunir enquanto família. E por isso vamos aproveitar esse momento que já é habitual para concluirmos em 2017, de uma forma também muito festiva, as celebrações jubilares. Enfim, num conjunto de iniciativas que iria pedir também para nos apresentar as mais relevantes, mas desde logo 2 campanhas de solidariedade que vão marcar esta celebração jubileu. Quais são elas? A parte da solidariedade para nós é sempre uma parte muito importante, porque os gritos que nos chegam da missão são gritos que a que a gente tem que dar ouvidos, não é? E todos os anos temos 1, 2 campanhas de solidariedade. E este ano fizemos uma certa viragem histórica, porque até agora as nossas campanhas foram sempre exclusivamente viradas para fora. E este ano optámos por fazer uma campanha virada para fora e outra cá dentro. Portanto, fora temos o desafio que nos vem das montanhas da Bolívia, lá do interior pobre de Santa Cruz de la Sierra, onde temos uma comunidade que lançou a sua presença numa antiga missão que tinha sido fundada pelos jesuítas, mas é uma missão muito interior, muito pobre, onde nem sequer se tem condições para viver. Na comunidade está um padre português, natural de Vila Nova de Cerveira, o padre Márcio Aceiro, e foi ele que nos lançou o desafio de podermos apoiar a reconstrução lá do convento, do espaço habitacional dos missionários. Eu tive a oportunidade de visitar a área o ano passado, de facto que fiquei impressionado com a dimensão da missão, portanto, muitas comunidades, com a pobreza daquela terra e daquele povo e também as péssimas condições de viver, para se viver. O outro projeto é cá dentro e vamos apoiar o funcionamento do Centro Padre Alves Correia, que apoia imigrantes e refugiados. Neste momento os apoios oficiais são quase nulos, os apoios particulares
também muito poucos, e é uma obra que nos obriga a investir muito, porque é uma coisa muito técnica, é um trabalho muito especializado, por isso precisamos de apoio e essa será a segunda campanha. São campanhas em curso ao longo deste ano jubilar. Que iniciativas o assinalam, iniciativas principais? Bom, temos algumas iniciativas que são de raiz e outras que são o aproveitamento daquilo que como família espiritana já fazemos. Por exemplo, em março vamos ter as Jornadas de Espiritualidade Missionária Espiritana. É um evento que acontece de 4 em 4 anos, de 5 a 5 anos, quando há razões. A razão, este jubileu, é uma razão. Temos a grande peregrinação a Fátima da família espiritana, que é no primeiro fim de semana de julho, e depois teremos em outubro, no Seminário da Torre da Aguilha, em Cascais, uma espécie de simpósio que será assim mais académico sobre a missão hoje. Portanto, tentámos ter eventos que são mais celebrativos, outros mais formativos para um público assim mais generalista e depois algo assim mais específico para refletirmos com profundidade a missão hoje. Para uma resposta breve, porque o nosso tempo já não é muito, o futuro, de que forma é que o olha a partir desta celebração jubilar? Olhamos o futuro com muita esperança. Aliás, o nosso lema, Alegres na Esperança, tenta sobretudo olhar para o futuro. Nós temos que fazer uma aposta mais eficaz na pastoral vocacional. Precisamos de espiritanos, padres e irmãos que queiram consagrar a vida toda. Queremos envolver mais os leigos nesta missão. É também uma batalha que está a ser muito bem sucedida, mas tem que continuar. E queremos ajudar a Igreja Portuguesa a ser mais missionária. Portanto, tudo boas razões para que o futuro sorria com esperança. E por certo que vai sorrir. Muito obrigado, Padre António, e felicidades também para este trabalho de animação missionária. O programa Eclésia mais logo passa também na rádio, na Antena 1, onde fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.